Gênesis capítulo 16. Abra comigo aí, em nome de Jesus. Primeiro livro aí da nossa Bíblia. Gênesis capítulo 16. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: vivi em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele a possuiu e ela engravidou. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, continua manifestando a tua vontade e o teu querer entre nós. Senhor, prepara agora o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos, Senhor, que o que faz a diferença, Senhor, é o terreno. É o terreno com o qual, Senhor, recebemos a palavra. Que esse terreno do nosso coração seja livre agora de todo e qualquer problema, de todo e qualquer obstáculo, Senhor, para que essa palavra ela produza efeito e resultado, a 30, a 60 e a 100 por um, segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus é o que te pedimos e que assim seja. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a partir de Gênesis 12, Deus ele se manifesta a Abrão. A princípio o nome dele é Abrão, né? Depois o Senhor muda o nome dele para Abraão, né? E a esposa Sarai depois para Sara. Se no decorrer da mensagem aqui eu trocar uma vez ou outra, não estranhe, né? Porque a gente está acostumado a falar Abraão e Sara, e não Abrão e Sarai, né? Mas o Senhor se manifesta a vida de Abraão. Ele morava num lugar chamado Ur dos Caldeus, um lugar de completa idolatria, um lugar de completa falta de compromisso para com Deus. E o Senhor dá uma ordenança para Abraão: sai do meio dessa terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você vai sair daí, você vai para um lugar que você não sabe qual é. Você não sabe o destino, você não sabe a direção, mas eu vou te guiar e você vai para este lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que por mais louco que podia parecer, Abraão obedeceu. Ele ouviu aquela ordenança e ele sai do seu lugar e ele vai embora para a terra que o Senhor ainda haveria de mostrar. No meio do caminho, o Senhor começa, irmãos, a liberar sobre Abraão algumas promessas. A promessa de que ele seria grande, a promessa de que da descendência dele, irmãos, a nação seria assim, incontável. Né? Grandes coisas o Senhor começa a colocar sobre os ombros e sobre a cabeça de Abraão. Mas num dado momento dessa caminhada, Abraão se volta para Deus e ele questiona: Senhor, como é que eu vou ter uma grande descendência? Como é que a minha semente ela vai ser muito grande, ela vai ser multiplicada se eu não tenho um herdeiro? Se hoje, quando eu olho para a minha casa, se hoje, quando eu olho para a minha família, eu só enxergo a minha esposa e o meu mordomo. Se eu morrer hoje, se as coisas acabarem para mim hoje, quem vai herdar tudo que eu tenho é o mordomo chamado Eliezer. Eu não tenho descendência, eu não tenho filhos. E o Senhor então libera para ele essa palavra, de que ele teria um filho. Abraão já estava velho, a esposa de Abraão também já estava velha, já estava ali, irmãos, numa situação que, humanamente falando, não havia a mínima condição de se viver um milagre, de se experimentar, irmãos, o sobrenatural. Finalmente a promessa estava sobre ele, a bênção estava liberada sobre ele e sobre a esposa dele. O tempo passa, e aí a Bíblia Sagrada diz assim, irmãos, que Sarai, a sua esposa, começa a ficar desesperada, começa a ficar ali, irmãos, fora de controle, fora de entendimento. E ela então olha para Abraão, ela olha então ali para o seu esposo. Aleluia, acho que eu vou pegar até esse microfone. Acabou a bateria. Dá um segundo microfone, então. Eu pego aqui, pastor, aleluia. Esse aqui? Glória a Deus, amém.
Obrigado, gente. E Sara, então, ela sai do controle, perde o direcionamento. E a Bíblia Sagrada diz que ela olha, então, para o seu esposo, Abraão, e apresenta um plano. Abraão, nós temos aqui a nossa empregada, nós temos aqui a nossa serva, uma mulher chamada Agar. E o que você acha de você se deitar com essa mulher e assim a gente cumpre a promessa de Deus que está liberada sobre a nossa vida? O que você acha, Abraão, da gente realizar esse grande negócio? E aí a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Abraão ele achou aquilo ótimo. Ele então toma Agar, a empregada, se deita com ela, e a Bíblia diz, irmãos, que daquele relacionamento vai ter ali uma criança, vai nascer ali um fruto, Ismael, posteriormente. Então aquela mulher deita com Abraão, e agora ela está grávida. Segura aí. Nós temos gastado tempo, irmãos, com algumas famílias de mesa. Nós temos gastado tempo com alguns irmãos amados, onde a gente se assenta à mesa. Tanto eu, pastor Eudes, pastor Daniel, nós temos procurado fazer isso, irmãos, com a maioria dos irmãos. Se a gente ainda não sentou, nos procure, porque a gente quer sentar com você, a gente quer ter um tempo de conversa, a gente quer entender, a gente quer poder ajudar de alguma forma. Se você não tiver tempo na sua casa, você vai na nossa casa. Se você quiser que a gente vá na sua casa, não tem problema nenhum. O importante, irmãos, é que a gente se reúna para que a gente possa estender a mão. E de todas as casas que nós temos passado, de todas as mesas, irmãos, que a gente tem gasto ali tempo, que a gente tem sido intencional, aleluias, uma coisa é unânime, em todas as mesas, em todas as casas, em todas as famílias. O que, pastor? Problema. Todas as mesas, todas as famílias, todas as casas que a gente vai, o assunto que a gente mais fala é a respeito de problema. Os problemas, irmãos, que a família está enfrentando, os problemas que a casa está enfrentando, e são problemas diversos. São problemas, irmãos, dos mais variados, E glória a Deus por isso. Nós também passamos por problemas, nós também passamos por situações difíceis, e a nossa função é essa, é tentar, irmãos, ajudar de alguma forma, justamente no meio da tempestade. Justamente, irmãos, no meio da luta, no meio do problema. Agora, uma coisa, irmãos, nós precisamos discernir. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando, é problema realmente ou é um processo? Quando a gente senta, irmãos, com a família, quando a gente passa por essas situações difíceis, nós conseguimos fazer a leitura correta daquilo que nós estamos enfrentando? Nós conseguimos discernir corretamente aquilo que nós estamos passando na nossa vida, passando na nossa história? É problema ou é um processo que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando? Deixa eu te explicar, porque se for um problema, nós vamos orar e no tempo certo o Senhor ele vai trazer a resposta e o direcionamento para a sua vida e para a sua história. Por pior que seja o problema, por pior que seja a situação, por mais constrangedora que seja, irmãos, se é um problema, o Senhor, ele rasga os céus e ele coloca as mãos e a vontade dele se cumpre lá no final. A palavra do Senhor, irmãos, é a última a ser dita sobre a minha vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. É problema? Então nós oramos. E no tempo certo, o Senhor ele vai trazer uma resposta, um direcionamento, vai clarear, e as coisas vão voltar ao normal, para que a gente possa exaltar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Agora, e se for processo? Se for um processo, irmãos, não adianta apenas você orar. Se for um processo, irmãos, não adianta apenas você bater os seus joelhos no chão. Se for um processo, não adianta apenas você clamar. Se for um processo, mais do que orar, irmãos, você precisa entender. Mais do que clamar, você precisa compreender que aquilo, irmãos, é verdadeiramente um processo. Estou dentro de um processo. Pastor, o que é processo exatamente? Vamos dar aqui uma clareada bem básica. Processo é tudo aquilo que nos prepara para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Então, o que é processo? É tudo aquilo que nos prepara, irmãos, para um propósito estabelecido por Deus. Então, Deus quer, irmãos, te usar como instrumento para algo. Ele vai te colocar em meio a um processo. Deus quer te usar, irmãos, como instrumento para glorificar o nome dEle sobre essa terra. Ele vai te colocar em meio a um processo.
E é claro, irmãos, se o Senhor quer me usar de alguma maneira, e eu sou o sacerdote do meu lar, eu passo pelo processo, a minha esposa também vai passar. Eu passo pelo processo, os meus filhos também vão passar. Toda a minha casa, irmãos, ela vai estar debaixo desse processo, e todos vão sofrer, irmãos, da mesma forma e da mesma maneira. Então, processo é tudo aquilo que nos prepara para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Amém, igreja? Eu quero pontuar algumas coisas em cima desse texto aqui que nós acabamos de ler. A respeito, irmãos, de Sara ou de Sarai, né? E a respeito, irmãos, de processos. Então, primeira coisa, entenda algo. Os processos de Deus, eles não tomam atalhos. Os processos de Deus, irmãos, eles não entram, eles não avançam pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais, favorável, vamos colocar assim. Os processos de Deus não nos levam, irmãos, por um caminho mais fácil, mais delicado. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, a época da cultura digital. Tudo acontece muito rápido. É ou não é verdade? Tudo. Você pega hoje um celular, que custa 9 mil, 10 mil reais, aleluias, e aí você compra esse celular, o ano que vem estão lançando um outro celular, irmãos, com quase o dobro do preço, e aí a pessoa que comprou esse ano, esse celular de 10 mil reais, ela escuta falar que vão lançar um novo modelo, ela fica ali, atribulada, e ela quer trocar o celular dela, porque é um novo modelo, e ela precisa trocar, e ela quer trocar. Eu estava vendo uma matéria, irmãos, que tem pessoas que chegam na porta lá da loja, antes dela abrir. 3 horas da manhã, a pessoa já está lá na porta da loja, porque ela quer ser a primeira a pegar aquilo nas suas mãos, a comprar aquilo. E eu não estou aqui criticando, não. Amém, irmãos? Não tem problema, não é meu dinheiro, aleluia. A pessoa ela faz aquilo que ela bem entender. Carro, a gente compra um carro 0 hoje, no ano que vem já não é mais 0. Primeiro que você rodou com ele. Segundo, irmãos, que já lançaram outro carro, já lançaram outro modelo. O que mudou? Sei lá, colocaram um pininho na lateral do carro, mas mudou o modelo, já não é mais aquele modelo. Nós vivemos, irmãos, hoje numa cultura, irmãos, micro-ondas, tudo é muito rápido. O advento da internet tornou as coisas muito rápidas. Então, hoje, o que é moda, amanhã já pode não ser. Algo que está fazendo sucesso hoje, amanhã já não está mais fazendo sucesso. Esse dia eu estava vendo um tal de NPC que saiu agora, na moda é isso. Que a pessoa ela fica na frente da câmera e fica fazendo café, 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 leite, leite, sei lá. E aí as pessoas ficam dando curtidinha lá. Gente, eu não consigo entender, aleluia. É a cultura digital, tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, tudo acontece de uma forma, irmãos, que a gente não imagina. Só que o grande problema disso, irmãos, é que muitas vezes nós queremos trazer essa rapidez com que as coisas acontecem para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida com Deus. E a gente acha, irmãos, que a nossa vida com Deus, ela acompanha, irmãos, aquilo que o mundo está ditando, aquilo que a moda aí do lado de fora está fazendo. Às vezes nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para o Novo Testamento, os milagres que o Senhor Jesus Cristo ele fez, irmãos, e a gente fala, não, as coisas aconteceram muito rápidas, e não aconteceu. Teve um tempo pré-estabelecido, teve um tempo pré-determinado pelo Senhor. Mas uma folha acontece um milagre, na outra já acontece outra, e na outra acontece outra. Nós temos um resumo da vontade de Deus, irmãos, nestas páginas da Bíblia Sagrada. Mas existe, irmãos, o processo de Deus, irmãos, existe um tempo determinado. Os processos de Deus, irmãos, eles não acontecem da noite para o dia. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 5, você vai ver a história de um homem chamado por Deus para construir uma arca. Um homem chamado Noé. Quanto tempo Noé demorou para construir uma arca? 100 anos. 100 anos para construir um barco. Eu estou com 50, só pela graça, né? É que na época ela vivia muito mais tempo, né? O pecado não tinha tanto peso sobre a gente. Mas 100 anos, irmãos, para construir algo. Quando você olha, por exemplo, a história de Moisés. Moisés ele foi o libertador de Israel, foi.
mas passou 40 anos no palácio de Faraó. Era chamado filho da filha de Faraó. 40 anos aprendendo as coisas lá do Egito. Aí ele sai do Egito fugido, vai para o deserto, encontra a sua esposa, começa a trabalhar com seu sogro Jetro e vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele passa mais 40 anos, irmãos, lá pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Até que um belo dia ele encontra uma sarça queimando lá no meio do deserto, e ali o Senhor traz então um direcionamento para a sua vida. Mas olha só, irmãos, o processo para fazer uma arca, 100 anos. Olha só o processo na vida de Moisés, para ele se posicionar e encontrar ali o cumprimento do propósito. 80 anos. Quando você olha para a história de Sara e de Abraão, o que estava acontecendo é que Sara não conseguia entender esse tempo do processo. Então, o que ela desejou no seu coração? Reduzir o tempo daquele processo. Encurtar o tempo daquele processo. Olha, o Senhor nos colocou algo, o Senhor liberou algo sobre a nossa vida, só que está demorando demais, não vai acontecer, o negócio não vai adiante, o negócio não vai funcionar. Vamos dar um jeitinho, né? E a gente vai conseguir da mesma forma e da mesma maneira chegar onde o Senhor queria que a gente chegasse. Então, amados, se o que você está vivendo é um processo, não tem como você correr. Não tem, amados, como você colocar os bois na frente, atrás, né, o carro na frente dos bois. Não há condição. Você precisa, irmãos, dobrar o joelho e falar com Deus. Deus, eu preciso entender o que é que está acontecendo. O Senhor precisa ministrar o meu coração, o Senhor precisa falar comigo. O negócio está saindo do controle, estou descendo uma ribanceira, eu não sei onde vai dar esse negócio, e eu preciso de um direcionamento. E o Senhor, então, irmãos, Ele vai trazer uma palavra ao seu coração, ao seu entendimento, e Ele vai te tranquilizar em meio, irmãos, a esse processo que você está vivendo. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é meter os pés pelas mãos. E sair por aí, irmãos, agindo como louco. Tentando, irmãos, antecipar aquilo que não é para ser antecipado. Tentando arrombar portas que o Senhor não mandou que a gente arrombasse. Tentando meter o pezão lá na porta e falar, não, o negócio agora é assim, vai acontecer e ponto final. E não é dessa forma. Existe um tempo, irmãos, pré-estabelecido para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa história e na nossa vida. Agar, vem cá, deita com meu esposo, nós vamos gerar um filho, porque esse filho aí vai ser bênção para a nossa vida, vai ser bênção para a nossa história. Então, todo o processo, irmãos, ele não toma atalho, e você precisa se sujeitar a ele. Se sujeite, irmãos, aos processos da sua vida. Se sujeite aos processos que se apresentam diante de você. Pastor, mas está complicado, é dolorido. Né? Muitas vezes eu sofro, eu choro, aleluia. Os processos do Senhor muitas vezes nos fazem chorar, é verdade, aleluias. Mas quando você chega lá na frente e cumpre esse propósito, irmãos, é a alegria de Deus sobre a tua vida também. O Senhor te fortalece, o Senhor te renova, te restaura. Essa é a palavra do Senhor, essa é a vontade do Senhor. Segundo, irmãos, quando eu falo acerca de processo, eu preciso entender, irmãos, que esses processos que demoram, que não tomam atalho, né, que demoram muitas vezes na nossa concepção, eles demoram por um propósito. Qual é o propósito? Por que o processo demora tanto? Tem um propósito para isso. Precisamos descobrir o porquê e o para que Deus nos chamou. Por que Deus te chamou? Para que, irmãos, Deus te chamou? Irmãos, entenda algo, em todos nós Deus colocou talentos. Você crê nisso em nome de Jesus? Sobre a tua vida existem talentos? Dons que o Senhor liberou sobre você, sobre a igreja? Alguns, irmãos, são dons que a pessoa vai exercer ministerialmente, outros não. Mas todos nós, irmãos, temos talentos. E todos esses talentos visam só uma coisa. O que, pastor? Exaltar a Deus. Então, por exemplo, pastor, eu não tenho talento, por exemplo, para louvar. Eu não tenho talento para servir na igreja. Mas talvez você tenha talento, irmãos, para ser um empresário. E um empresário, irmãos, que vai chegar ali bancando a obra do Senhor.
Talvez você tenha talentos para ser uma mãe de família, onde você vai preparar os teus filhos, irmãos, para que um dia eles sejam profetas nessa terra. Talvez você tenha talentos, irmãos, para ser ali ter uma empresa, uma grande empresa, e dentro dessa empresa os seus funcionários serão ali tocados pela palavra que você vai liberar, que você vai colocar sobre os ombros e sobre a cabeça dessas pessoas. Então, todos nós, irmãos, temos talentos. Todos nós fomos chamados, irmãos, para um propósito. E o grande problema, irmãos, é que nós precisamos aprender a nos mover dentro daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Então, assim, se Deus te chamou para ser empresário, irmãos, não vá querer você abrir uma igreja, que não vai dar certo. Por que não, pastor? Porque Deus não te chamou para abrir uma igreja, Deus te chamou para ser um empresário, para você injetar, irmãos, naquilo que precisa ser injetado. Se Deus te chamou para cuidar da sua casa, da sua família, dos teus filhos, né? Talvez, irmãos, lá na frente as coisas mudem, mas para aquele momento é você cuidando da sua casa, dos seus filhos, para que um dia os seus filhos glorifiquem a Deus, exaltem o nome do Senhor dos Exércitos. Então, muitas vezes o processo demora, irmãos. Por quê? Porque nós não entendemos para que o Senhor nos chamou e por que o Senhor nos chamou. Nós não temos o correto entendimento, irmãos, do propósito para aquilo que o Senhor nos chamou. Então, o Senhor, Ele demora, irmãos, para nos mostrar, para nos ensinar o que estava realmente acontecendo. Essa é a verdade. Eu já contei aqui, né, mas eu lembro quando eu tinha 19 anos, já faz tempo, né, aleluia. E eu voltei para Jesus, porque eu entreguei a vida para Jesus com 16, dei uma escorregada, né? Foi a época que eu fui embora para Portugal. Depois, quando eu voltei, eu corri para a igreja, com 19 anos. E aí, com 19 anos, irmãos, eu entrei na igreja, e ali eu comecei a congregar de novo, participar dos cultos, né? E assumi a minha aliança para com Deus. E aí teve um dia que o pastor falou assim no culto, o pastor Eduardo, levantou a mão e falou: gente, eu preciso fazer um apelo aqui. Quem gostaria de ser obreiro aqui na casa do Senhor? E aí eu estava sentado no meio da igreja assim, eu fui primeiro levantar as mãos, acho que umas 2 levantaram as mãos. Eu quero, eu gostaria. Venham cá, irmãos. E aí chamou a gente na frente, orou por nós, apresentou a nossa vida. Olha, depois eu vou conversar com vocês no gabinete, tá bom? Tá bom, beleza. E aí acabou o culto, fomos para o gabinete, o pastor olhou, atendeu primeiro, eu fui o último. Tudo bem, Daniel, tudo bem, pastor, o senhor tal. Se voluntariou para ser obreiro, o que é que você gostaria de fazer na casa do Senhor? Na igreja do Senhor? O que eu respondi? Não. O que você deseja fazer na igreja, pastor? O que eu quero fazer na igreja? Eu quero estar aqui. Para a direita, para a esquerda. Eu quero estar no louvor, né? Louvando. Nossa, eu olho os irmãos lá louvando, eu me acho também, glória a Deus. Os irmãos são bênçãos demais, louvando, engrandecendo ao Senhor, né? E aí o pastor olhou para mim e falou: Daniel, é o seguinte, no louvor todo mundo quer entrar, mas obreiro ninguém quer ser. E aí aquilo foi um balde de água gelada, né? Eu falei, tá. Aí quase que eu voltei, falei, então deixa essa história, não quero ser mais obreiro não. Se não é para estar lá no microfone louvando, eu não quero mais, né? Aí ele falou, o que nós estamos precisando são de obreiros. Mas para quê? Para ficar na porta. Aleluia. Eis-me aqui, né? Glória a Deus. Tá bom, pastor. E aí, irmãos, eu comecei a trabalhar na obra, né, da igreja como obreiro. E eu ficava na porta ali. E abria a porta, fechava a porta, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Né, aquele negócio, e passa, na época tinha um pedido de oração, passava prancheta, envelope de dízimo, de oferta, né, ajudava quando manifestava alguma coisa, dar uns tapas nos endemoniados, é isso. Aí mudou de pastor, aí veio o pastor Celso, e aí o pastor Celso, um dia ele falou assim para mim, você prega? Eu falei, pastor, nunca preguei não, então a partir de hoje você vai assumir o culto de manhã, no sábado de manhã. Eu falei, pastor? Eu falei, é o senhor. Sábado de manhã, às 9 horas, tem um culto aqui e você vai vir para pregar. E aí eu fui para o sábado de manhã, meio contrariado, com, né, a barriga, não dormia a noite toda com dor de barriga, porque eu ia pregar. E aí eu chego no culto de manhã, tinha 4 senhorinhas e 2 eram cegas.
Irmã Mariana e a irmã, que eram cegas, e mais duas senhorinhas. Então, você estava louvando nas palmas, em vez da irmã Mariana estar aqui olhando para aqui, ela estava assim, ó, de lado e batendo palma e louvando. Eu falei, Senhor, onde eu vim parar? Aleluia. Só que aí eu comecei a pregar. Primeira vez foi ruim, segunda vez foi ruim, a terceira vez péssima, a quarta vez péssima, a quinta vez péssima. Mas eu assumi os cultos de sábado de manhã. E comecei a pregar. E sabe que eu fui gostando daquilo? Fui gostando. Aí chegou uma sexta-feira à tarde, esse mesmo pastor falou, pastor, você vai pregar agora à tarde, na sexta-feira à tarde, você prega? Eu falei, eu prego. Ele falou, você está brincando? Eu falei, eu prego. E aí preguei. E aí o pastor falou assim, cara, glória a Deus, você vai começar a me ajudar. Quando eu não puder pregar, você prega. E aí o pastor foi me chamando para perto, me chamando para perto, me chamando para perto, me chamando para perto. E aí foi onde ele me separou e falou, olha, você vai lá para a sede, você vai fazer, você vai ficar 2 anos lá estudando. E depois de 2 anos você vai pastorear. E eu entendi aquilo. E aí eu comecei a pegar gosto para aquilo. Só que eu não desisti, né, de louvar. E aí eu pegava minhas fitinhas e muitas vezes eu ia numa Assembleia de Deus. E aí quando o cara perguntava, quem está aí? Eu falei, o cantor Daniel. E aí o pastor Deus já sabe, né, que a Vitória vai chorando, geme, chora. Matos Nascimento era o principal. Aleluia. Não deu certo. Aí quando eu virei pastor, muitas vezes a gente ia para a igreja, irmãos, que não tinha gente louvando. A única coisa que tinha era um teclado. E aí eu aprendi a tocar teclado. Aprendi assim, né, irmãos, com 2 dedos. Coloco no acompanhamento, só toco a nota. Quem cantava? A Nádia. Aí a Nádia começava a tocar, eu colocava o acompanhamento e lá. E me achava, irmãos, de verdade. Pegava o tecladinho e arrebentava ali, aleluia. Errava a nota, a Nádia só olhava para mim assim e falei, vai, louva, vai, aleluia, glória a Deus. Esses irmãos estão no poder, deixa os irmãos tomar posse da vitória aí. Só que aí, irmãos, a gente vai entendendo para onde o Senhor vai nos empurrando. Os processos, irmãos, eles demoram para que a gente possa entender, irmãos, o que é que o Senhor tem para a nossa vida. Onde o Senhor quer nos usar. De que forma o Senhor deseja nos usar. Então, talvez você olhe para a sua casa, para a sua família, e você fala, pastor, mas onde é que o Senhor vai me usar? Irmãos, nós não nos preocupamos com é pastor, é evangelista, é não é isso. O que o Senhor quer nos últimos dias são famílias sacerdotais. Famílias, irmãos, que exalem o bom perfume de Cristo. Famílias, irmãos, que preguem a palavra do Cristo vivo. Nós não vai chegar um tempo, irmãos, onde o Senhor não vai mais usar plataforma. Vai chegar um tempo, irmãos, onde não vai mais importar se a pessoa ela é PhD, se a pessoa tem doutorado, se a pessoa é pastor, não vai importar. Vai chegar uma hora, vai chegar um tempo, irmãos, que a palavra do Senhor será pregada por famílias sacerdotais nessa terra. O Senhor, Ele quer usar a tua história, a tua vida, mas para isso, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, o processo. Ele demora, por quê? Porque nós precisamos compreender o que está sendo feito. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 2, abra comigo lá. Se você não quiser abrir, eu leio para você, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, eu vou ler do versículo 1, tá? Vai falar acerca da nossa nova vida em Cristo. Diz assim, olha, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça,
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora olha o versículo 9 e 10, o que diz? Diz assim, olha, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê, irmãos? Boas obras. Diga assim comigo, eu fui chamado para realizar boas obras. Agora olha a continuidade. As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Tem uma tradução que diz assim, olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela de antemão. A palavra está dizendo, irmãos, que todos nós temos o propósito de exaltar o nome de Cristo. Só que o Senhor já preparou uma arma, uma ferramenta para cada um de nós. Deus preparou uma ferramenta para que eu pudesse falar acerca de Cristo. Deus preparou uma ferramenta para que a minha esposa pudesse falar acerca de Cristo. Deus preparou uma ferramenta para que o Tiago pudesse falar acerca de Cristo. Podem ser ferramentas iguais? Podem, mas também podem ser ferramentas diferentes, porque o nosso Deus, Ele trabalha na diversidade. O nosso Deus, Ele trabalha na diversidade. Por que eu não posso falar de Cristo através do louvor? Primeiro que eu não tenho voz para isso, aleluia. Não tenho a mínima vocação para isso, irmãos. Não tenho, eu até louvo, brinco, dou risada com os irmãos aqui, mas eu canto em casa. Eu louvo lá na minha casa. Em casa eu adoro lá atrás, né? De vez em quando dou umas faias aqui no microfone, os irmãos querem me pegar depois. Pastor Eudes, aleluia. Mas o Senhor, Ele disponibilizou para cada um de nós, irmãos, ferramentas. Então, o processo, irmãos, não toma atalhos, demora. E demora por quê? Porque eu preciso entender, irmãos, qual é a ferramenta que Deus colocou à minha disposição. Qual é a ferramenta que Deus colocou na tua vida? De que forma o Senhor vai glorificar o nome dEle na tua história, na tua caminhada? De que maneira, irmãos, o Senhor Ele vai nos usar? Qual é a ferramenta? Então você precisa orar ao Senhor, você precisa clamar ao Senhor e pedir, Senhor, me mostra. Senhor, revela ao meu coração, revela ao meu entendimento. E o teu coração, irmãos, ele vai arder por isso. Ele vai arder por aquilo. O Senhor vai confirmar a cada dia, Ele vai te dar sinais, irmãos, claros disso. Ele vai te conduzir para aquele caminho. Quando você olha para a história de Abraão, irmãos, e Sarai, você percebe, queridos, que eles não estavam entendendo isso, não estavam compreendendo isso. Eles precisavam colocar isso, irmãos, diante de Deus. Senhor, ok, temos uma promessa. O Senhor está querendo nos inserir no propósito. Mas de que maneira? Para que o Senhor nos colocou nesse propósito? Por que o Senhor nos colocou nesse propósito? Qual é a ferramenta que o Senhor deseja usar para a nossa vida? Juízes 13 fala, irmãos, a história de um homem chamado Sansão, homem forte, né? O homem cheio do poder do Espírito Santo, e quando vinha sobre ele tinha uma força descomunal. E aí a Bíblia diz assim, que o anjo vem até a esposa de Manoá, que era pai de Sansão, e fala assim para ela, olha, você vai ter um filho, o seu filho vai ser nazireu, não vai passar navalha, e ele vai ser um grande instrumento de Deus aqui nessa terra contra os filisteus. Ele vai ser um grande instrumento. Deus estava dando o que para aquela mulher? Um propósito, uma direção. E aí essa mulher corre para casa e ela encontra Manoá, o esposo, e fala assim, olha, eu estava lá no campo, apareceu um anjo para mim, e ele disse que nós vamos ter um filho, e esse filho vai ser um instrumento, ele vai ser nazireu, e olha, esse anjo veio. E aí a Bíblia diz assim, que Manoá, ele se prostra ao chão, e ele vai orar. E ele fala assim, Senhor, manda novamente esse anjo. Nos mostra, nos fala, nos dá um direcionamento de que forma nós deveremos cuidar dessa criança. De que maneira nós devemos proteger. Qual é o nosso posicionamento? Nós temos um propósito, mas nós queremos saber a ferramenta correta que nós deveremos usar para que essa criança, ela não fuja do propósito. Pastor, mas Sansão lá na frente. Sim, mas lá na frente. Agora, a parte dos pais dele foram zerados. Não cometeram nenhum erro, nenhum tropeço, irmãos, na vida de Manoá e sua esposa.
Sansão, ele erra na frente por causa das suas próprias escolhas, por causa do seu próprio querer, mas não os pais. Então diga assim comigo: Deus tem uma ferramenta preparada, exclusiva para a minha vida. E essa ferramenta, irmãos, não adianta, porque eu não vou pegar, porque se eu pegar, eu não vou conseguir usar da forma correta. Você tem que usar, você, tem a tua digital, tem a tua marca, foi preparada para tua, sob medida para você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Terceiro, irmãos, processos de Deus, nada tem a ver, irmãos, com resultado. Processos de Deus não tem a ver com resultado. Processos de Deus têm a ver com formação. Demora, por que demora? Porque a gente precisa entender. E por que a gente precisa entender? Porque nesse tempo o Senhor nos forma segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Noé, quanto tempo você demorou para construir a arca? 100 anos. Legal. Por quanto tempo você usou a arca? 1 ano. Irmãos, como é que eu gasto 100 anos preparando algo, e aí, amados, durante 1 ano só eu vou usar aquilo? E Noé teve dificuldade, que Moisés está fazendo na arca, né? Noé teve dificuldade, irmãos, para sair daquela arca. Por quê? Porque ele gastou 100 anos naquilo, mas esses 100 anos, irmãos, foram 100 anos de formação. Deus estava formando a história de Noé. Deus estava trabalhando em Noé. A Bíblia diz, acho que em 1 Pedro, irmãos, que Noé era o pregoeiro da justiça. Enquanto ele martelava, enquanto ele pregava, ele também falava acerca da vontade de Deus, acerca do querer de Deus. Então Deus estava trabalhando no seu coração, na sua história, na sua vida. 100 anos de construção para 1 ano de uso. É muito pouco, pois é. Por quê? Porque o que importa não é o resultado. O que importa é a formação. Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, mais 40 anos à frente do povo de Israel. 80 anos, 120 anos. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Moisés não entrou na terra da promessa. Não colocou os pés na terra da promessa. Pelo menos não em vida. Não entrou. Como assim não entrou? Processo, resultado, formação. Moisés, eu estou formando você. Eu estou preparando a sua vida. Processos nada tem a ver com resultado, mas com formação. Davi, Samuel entrando na casa de Jessé, o belemita, apresente teus filhos, dentre eles tem um que vai reinar sobre Israel, e vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo. Não tem mais nenhum, tem um, está no campo trabalhando. Ele vem, quando ele entra, o Senhor olha para ele e fala, certamente é ele. Pode derramar o azeite sobre o cabeção dele, é ele que vai reinar sobre Israel. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o azeite vem sobre a cabeça de Davi, na frente dos irmãos, na frente de todo mundo, e a partir daquele momento, irmãos, para o céu, aos olhos de Deus, para o profeta Samuel, ele era o rei de Israel. E depois daquela unção, irmãos, ele foi para onde? Para o trono. Ele ocupou o trono. Para onde ele foi, irmãos? Para o mesmo lugar que ele veio, para detrás das ovelhas. Ele continuou pastoreando ovelhas no deserto. Ele continuou levando queijo, servindo os irmãos dele. Vai na guerra, vai lá ver o que é que está acontecendo, leva queijo, leva vinho, traz notícias dos teus irmãos. E aí, irmãos, começa todo um processo, irmãos. Dizem alguns teólogos que Saul ele ainda reina por 20 anos. Por que o Senhor vem e derrama azeite na minha cabeça, dizendo que eu vou ser rei em Israel? Se o negócio só vai acontecer daqui 20 anos, pega ele primeiro lá, arrebenta com ele. Tira Saul do trono, arranca ele primeiro do trono, depois só vem conversar comigo, derrama um azeite na minha cabeça. Processo não tem a ver com resultado, tem a ver com formação. Então Deus, irmãos, Ele está nos formando. Jesus, irmãos, Ele demorou 30 anos para começar a pregar. E Ele começa a pregar, irmãos, e dura apenas 3 anos. Jesus já não poderia ter vindo de uma vez, já começado a pregar? Adão, irmãos, ele já nasceu adulto. E aí ele cai. Jesus, irmãos, ele nasce criança, bebê,
ele passa por todos os processos para que ele pudesse vencer lá na frente, irmãos, e glorificar o nome do Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente se move, irmãos, por resultado. Às vezes a nossa vida, irmãos, ela acaba sendo conduzida pelos resultados que a nossa alma persegue. Os nossos olhos querem ver, irmãos, coisas acontecendo, resultados a todo instante, seja na nossa vida financeira, no nosso casamento, no profissional, espiritual. A gente quer ver as coisas acontecerem. E às vezes as coisas não acontecem, e isso acaba trazendo uma tristeza para a nossa alma. Eu estou abatido, estou entristecido, estou meio desanimado. Por quê? Porque eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou enxergando coisa alguma acontecer. Irmãos, entenda algo, mais do que fazer algo, nós precisamos cumprir o que Deus estipulou que fizéssemos. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. Não é tua responsabilidade. Não está sobre os teus ombros, não está sobre você. E aí, irmãos, não está sobre você, mas você quer fazer, irmãos, e não é para fazer, e aleluias. Aí não dá certo, aí a gente chora, a gente desanima. O tempo de aprender, irmãos, é maior do que o tempo de fazer algo. O tempo de preparação é maior do que o tempo da manifestação de Deus na nossa vida. O tempo de aprender é maior do que o tempo de fazer algo, irmãos. Então, talvez o processo esteja te levando, irmãos, para um tempo de aprendizado. Para um tempo, irmãos, onde você precisa abrir os teus ouvidos e entender, irmãos, o que é que está acontecendo. Queridos, muitas vezes nós somos enganados. Nós somos enganados, queremos fazer as coisas, irmãos, à torto à direita, e o Senhor não está ordenando. O Senhor não está falando para fazer. E aí a gente sofre. Movimentação atrás de resultado, movimentação atrás de resultado, movimentação atrás de resultado. Não é isso que o Senhor nos mandou fazer. Ei, o Senhor me deu um direcionamento. Qual é? É pregar a palavra. Então vai e prega, cara. Vai lá e anuncia, faz o que você tem que fazer. O Senhor me mandou ser evangelista. Então o que é que você está fazendo, irmãos? Tentando agir como mestre. O que é que você está fazendo? Tentando agir como apóstolo. O Senhor me chamou para bancar a igreja. O que você está fazendo, então, na frente de uma igreja? O que você está fazendo, irmãos, à frente de um ministério? Se Deus não te chamou para isso. Pastor, mas tem todo um glamour, tem muito glamour. Aleluia. Muito glamour. O glamour maior, irmãos, vai ser diante de Deus, quando a gente tiver que dar conta daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Esse é o glamour maior. Irmãos, nós não podemos mais brincar de igreja. Escute algo em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos mais querer algo que não pertence a nós. Vou falar de novo de Davi. Lembra Davi quando foi lutar com o gigante Golias? Saul olha para ele e fala: está aqui a minha armadura, coloque e desce. Mas essa armadura não é minha, o rei Saul, não importa, vai e desce. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Davi não conseguia se mover com aquela armadura. Irmãos, o inimigo nos dias de hoje, ele está trazendo confusão ao coração das pessoas. Porque a pessoa no lugar errado, irmãos, ela não vai adiante. A pessoa, irmãos, no lugar errado, ela não se mexe. E ela não se mexendo, ela é um alvo fácil. Não, rei, espera um pouquinho, não vou lutar com esse negócio, não. Isso aí não é para mim. Isso não é para mim. Irmãos, eu venho de um tempo onde os pastores, eles ungiam as pessoas a cargos dentro da igreja para não perder o membro. Os pastores estão aqui, pastor Vanessa, pastor Eudes. O irmão Cláudio está querendo sair da igreja. Irmão Cláudio, vem cá, Deus mostrou que o senhor precisa ser ungido. Aleluia. E aí eu chamo o irmão aqui na frente, coloco, ele derrama um azeitão na cabeça dele. Mas adianta? Adianta, porque na cabeça do irmão, ele fala assim: não, Deus tem um plano para a minha vida aqui, daqui a pouco eu estou no altar, daqui a pouco eu estou ministrando, daqui a pouco isso vai enchendo, vai mexendo com o nosso ego, vai mexendo com o nosso interior, irmãos. Irmãos, nós somos de um tempo onde era fácil, as pessoas colocavam a armadura sobre outras pessoas, e na realidade o pastor que faz isso, irmãos, ele está matando a pessoa.
Ele está colocando sobre a pessoa algo que não pertence a ela, que não é dela, que ela não vai conseguir se mover, ela não vai conseguir exercer, e ao invés de fazer com que ela continue a sua carreira cristã, ele paralisa, ele mata a pessoa, ela desanima no meio do caminho. Olha a seriedade disso, irmãos. Olha como é sério esse negócio de propósito. Olha como nós precisamos ter a clareza, irmãos, do que Deus ele deseja fazer. Eu não quero me mover onde Deus não me chamou para que eu me mova. Nós não podemos, irmãos, agir onde Deus não nos colocou para agir. Nós tivemos semana retrasada, acho, né, os missionários que vieram aqui, que servem, qual é o país, pastor, que eles servem? Albânia, servem lá na Albânia. E aí tivemos um tempo de mesa com eles, irmão, a gente só apanha quando senta com os caras desses. A gente só toma na cara. Porque aí eles começam a falar acerca do cristianismo e acerca do que eles passam nesses países muçulmanos, irmãos. E aí eu olho e falo assim, Senhor, me perdoa, mas eu acho que eu não serviria para ser missionário de campo, de largar tudo, né, eu acho que eu não serviria. E está tudo bem. Por quê? Porque o Senhor chama cada um, irmãos, para um propósito, com uma ferramenta estipulada por Ele. Agora, o grande problema, irmãos, é quando a gente quer usar ferramentas que não são prontas e nem preparadas para nós. Aí gera problema, aí dá dor de cabeça e aí o negócio fica estreito. Amém, igreja? Glória a Deus, irmãos. Todos estão entendendo, em nome de Jesus? Então, irmãos, processo é tudo aquilo, irmãos, que o Senhor coloca sobre a minha vida para cumprir, irmãos, a vontade dEle aqui nessa terra. Glória a Deus. Por que o processo demora? Porque Ele não toma atalho. E por que Ele não toma atalho? Porque nós precisamos entender. Entender o quê? Para quê e por que fomos chamados. Processo não tem a ver, irmãos, com resultado, tem a ver com formação sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Irmãos, quando nós não entendemos esses processos, quando nós não entendemos por aquilo que nós estamos passando, ou não queremos entender, né, algumas situações podem acontecer. Primeiro, aquilo que eu faço, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou realizando, ele pode se tornar um peso na minha vida. Alguém caiu. Aquilo que eu estou realizando, irmãos, pode se tornar um grande peso na minha história. Eu me canso facilmente. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que eu não estou preparado para fazer. Me coloca para correr a maratona, irmãos, da São Silvestre. Pastor Eusa quer pular de paraquedas comigo. Pastor Eusa, olha que conversa esse homem, gente. É muita fé dele, né? Falou, não, pastor, o senhor vai emagrecer, nós vamos pular de paraquedas. Eu falei, não, pastor, para, não, né? E ele está orando para emagrecer, que tem que ter no mínimo 120, falta 20 ainda, aleluia. Não vai dar certo. E aí, se eu pegar aqui para correr, o Cláudio está rindo, se eu pegar para sair correndo, irmãos, uma maratona, eu morro. 100 metros, eu estou estirado no chão com a língua de fora e o SAMU me resgatando. Porque eu não fui chamado para isso, irmãos, não tem jeito. Então, tudo, irmãos, que nós não fomos chamados para fazer, e a gente insiste em fazer, traz peso e cansaço. Vai trazer, irmãos, estafa para a tua vida, vai trazer estafa para a tua história. Pastor, estou cansado demais. Então, você tem que parar e orar e falar, Senhor, será que é para isso mesmo que o Senhor me chamou? Agora, se você foi chamado para determinada coisa, e você está fazendo, você pode até descansar, mas o Senhor, Ele te fortalece cada dia mais. Te fortalece, te enche, te restaura, e você vai adiante, você passa por cima, você passa por problema, você lança por terra as dificuldades, mas está sempre fazendo, sempre exaltando a Deus e sempre glorificando o nome do Senhor. Entenda para que e por que Deus Ele te chamou. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 30, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não chamou ninguém para estar debaixo de peso, irmãos. Ninguém. Acho que o pastor Luiz Hermínio que fala, né? Ai, pastor, eu sou pastor e estou cansado. Você está cansado porque você não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Porque não cansa, irmãos. Você pode ter um cansaço físico, mas um cansaço espiritual não cansa. E quando você está cansado, você já não raciocina de forma correta. Você troca fácil, irmãos, aquilo que era para ser bênção na tua vida. Lembra de Esaú e Jacó?
A Bíblia diz que ele veio com fome lá do campo, né? E Jacó prepara ali um guisado. Eu estou com fome, dá esse guisado. Né? Olha, eu troco com você, me dá a tua primogenitura que eu te dou meu guisado. Está feito. Eu vou sentar aqui, eu vou comer, a primogenitura é sua. Quando nós estamos cansados, irmãos, a gente não pensa, a gente não raciocina direito. E a gente troca, irmãos, coisas que têm peso na nossa vida, coisas que têm peso na nossa história, por coisas muito banais, por coisas muito simples. Segundo, irmãos, quando você não entende o processo, você atrasa o cumprimento do propósito sobre a tua vida. Irmãos, a Bíblia diz assim, que Israel, eles iriam ficar 400 anos presos lá no Egito. O Senhor profetiza isso. Israel, vocês vão ficar 400 anos presos aí no Egito. Mas aí a Bíblia diz que eles não ficaram 400, ficaram 430. E esses 30 a mais foi por conta deles. Por quê? Porque não entenderam, porque não compreenderam. A Bíblia diz, irmãos, que nesse momento que Agar, que Sara oferece Agar para o esposo, Abraão estava prestes a tomar posse da promessa do Senhor. E aí depois disso, irmãos, o Senhor demora 13 anos para voltar a falar, irmãos, com Abraão. 13 anos, amados, demora para que o Senhor novamente se manifeste na vida de Abraão. Por quê? Porque nós atrasamos o cumprimento do propósito. Terceiro, irmãos, quando você não se atenta aos processos, você vai gerar coisas, frutos que não deveria gerar. Você vai gerar situações que não deveria gerar. Resultados que não deveria ter na tua vida, não deveria ter na tua história. Nós temos uma guerra hoje declarada aí, irmãos, e boa parte disso tudo vem desse texto que a gente acabou de ler aqui. Ismaelitas e os hebreus, os descendentes de Abraão, os descendentes lá de Agar, Ismael, Isaque. Tudo que você gerar, irmãos, fora de um propósito, uma hora, um dia, você vai ter que abrir mão dele. Deus até permite crescer Isaque e Ismael junto. Presta atenção. Deus até permite crescer Ismael e Isaque junto. O que você gerou fora do propósito e o que você gerou dentro do propósito. Mas chega uma hora, irmãos, onde o que você gerou fora do propósito, você vai ter que abrir mão. Quando Isaque, irmãos, estava desmamando, a Bíblia diz que Ismael veio, riu de Isaque, e aí Sara olha para ela, põe para fora daqui essa mulher. E aí Abraão faz um pedacinho de pão, um odre com água, e manda Agar e Ismael para o meio do deserto. Deus até permite crescer junto, mas chega uma hora que você vai ter que abrir mão daquilo que você gerou fora do propósito do Senhor. Dói, pastor? Claro. Claro que dói. Abraão, quando foi despedir Agar e Ismael, ele sofreu. E aí a Bíblia diz que o Senhor se manifesta para ele e fala assim, olha, vai, faz tranquilo, porque eu também tenho uma promessa sobre eles. Eu também tenho algo para derramar sobre a vida deles. Amém, igreja? Pastor, qual é o maior sinal de que eu estou correto dentro do propósito do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Estava conversando com o pastor Deus ainda ali fora. Qual é o maior sinal que eu estou no centro da vontade do Senhor? Uma palavrinha: impacto. Se o que você está fazendo, irmãos, está impactando. Se o que você está fazendo não está impactando, não está transformando, não está trazendo mudança, irmãos, então você está fora de um propósito. Porque quando nós estamos inseridos dentro da vontade do Senhor, irmãos, o impacto ele vem e ele acontece. Pode ter dificuldade, mas o Senhor vai dando sinal em cima de sinal. Você está no caminho, vai adiante. Você está no caminho, vai adiante. Você está no caminho, vai adiante. Não desiste, vai adiante. E aí você vai vendo as coisas acontecendo, as coisas acontecendo, as coisas acontecendo. Por quê? Porque você está impactando, irmãos, de forma correta, segundo aquilo que o Senhor mandou você fazer. Declarou para que você pudesse fazer. Amém, igreja? Estou dentro do propósito? Estou impactando? Glória a Deus. Não estou, pastor, não está, não fede nem cheira. Não está dando resultado nenhum, não está acontecendo nada. Só estou gastando. Minha cabeça, olha, só Deus para dar graça. Então é hora de bater o joelho no chão e falar, Senhor, eu preciso entender. Revela. Me dá um direcionamento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Outro segredo, para a gente finalizar.
Permaneça dentro do propósito, não fuja. Não caia nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça naquilo que Deus chamou você para fazer. Se você tem essa certeza, essa convicção, é isso aqui, então permaneça. É essa direção, é nesse lugar aqui que eu preciso seguir. Então permaneça. Não saia nem para a direita e nem para a esquerda. Lembra Davi? Você vai ser rei. Estava lá no palácio de Saul, servindo Saul. Saul endemoniava, ele tocava harpa. E aí a Bíblia diz que Saul se levanta a primeira vez contra Davi, joga a lança contra ele. Na primeira eu já tinha ido embora. Davi joga a segunda vez, Saul joga a segunda vez a lança. Saul joga a terceira vez. Na terceira vez, Davi se levanta e vai embora. Por que ele não sai antes, irmãos? Porque ele entendia isso. Eu só saio quando o Senhor me der um direcionamento. E aí o Senhor usa a vida de Jonas. Meu pai, tal. E aí ele vai embora do palácio. Permaneça onde o Senhor te colocou, irmão, segundo o processo do Altíssimo. Permaneça. É essa certeza que o Senhor colocou no teu coração? Permaneça. O Senhor me chamou para pregar, para ser pastor, glória a Deus. Eu preciso permanecer nesse trajeto. Eu preciso ficar nesse trajeto. Para a gente terminar, João 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Senhor o corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais fruto. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele produzo muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são juntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras, eu vou permanecer em vocês. E vocês vão pedir o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Para produzir, basta apenas esforço, mas para dar fruto, nós precisamos estar enraizados. Então eu posso produzir o que eu quiser, e eu vou me esforçar, e aí eu produzo. Agora, irmãos, quando eu estou enraizado, o fruto nasce, é natural. É diferente, são dois processos diferentes. Amém, igreja? Quantos entenderam?